E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é meu podcast. É claro! E aí, seja bem-vindo aí a mais um episódio de número 47, talvez, não lembro. Mas o importante é que estamos aqui começando mais um episódio. Fechou? Antes de começar, antes de falar qualquer coisa, queria só dar uns recadinhos rápido aqui, que se você gosta desse podcast e você quiser e puder apoiar o podcast, você pode fazer isso pelo PicPay, o André Otávio, ou pelo Pix, andré.otávio, outlook.com. Aí você pode ajudar com qualquer valor para a gente melhorar a qualidade do podcast, começar a gravar com mesa de som, num lugar sem barulho, com vídeo para postar no YouTube, sem cachorro latindo, sem carro passando em moto. Então, se você puder e gosta do podcast e quer ver essa evolução, você pode ajudar. Qualquer valor vai ajudar muito. E esse podcast ele tem uma parceria com a marca La Comedy, que é do meu amigo Thiago Ferreira. E ele disponibilizou uma camiseta pra gente sortear aqui no podcast. Então, qualquer valor, qualquer ajuda acima de R$ 10 vai estar participando do sorteio, que vai ser válido pelo mês de junho, tá? Não sei quando você está escutando isso aqui, mas no mês de junho de 2021, todo mundo que ajudou com R$ 10, todo mundo que está ajudando com R$ 10 ou mais, tá participando do sorteio. Então, se você quiser participar do sorteio, só ajudar aí pelo PicPay, o André Otávio, ou Pix, andré.otávio, outlook.com. E se você quiser conhecer a marca, a Lacomedy, vai lá no Instagram, vai de Lacomedy. Aí você vai lá ver o que é o produto. O produto é top, viu? Top. Qualidade, top. Então vai lá e ajuda a gente, fechou? E é aquilo também, se inscreve aí no. Assina, segue, sei lá como é que fala, acho que é segue. Na plataforma de podcast que você está escutando. Se inscreve lá no canal do YouTube para ajudar, dá like nos vídeos, porque é importante dar like. Comenta também, porque se você comentar, o algoritmo começa a distribuir para mais pessoas. Então se inscreve, curte e comenta. Fechou? E se você quiser participar do podcast, todo final do episódio eu leio alguns e-mails, eu abro os e-mails aqui. Então se você quiser participar para eu não ficar aqui falando sozinho um monte de besteira, você pode participar também e você pode falar besteira, porque aqui também é democrático. Então vai lá, André Otávio Podcast, outlook.com. Fechou? Aí você manda lá, pode mandar uma pergunta, pode mandar uma história, pode mandar a sua opinião sobre alguma coisa. Teoria da relatividade? Relatividade não. Teoria da conspiração. É o Einstein que vai mandar e-mail pra mim. Manda lá, qualquer coisa. Se for o Einstein também pode mandar. Pode mandar qualquer coisa. André Otávio Podcast, outlook.com, pra gente trocar uma ideia. Fechou? Então, é isso aí. Esses foram os recados. Então, vamos começar essa bagaceira aqui. Fechou? É, esse podcast aqui já tá virando rotina. Já virou um quadro já. Já intitulei. Vai ser o quadro chamado Retratação. Porque, como eu falei nos últimos episódios, toda vez eu falo alguma besteira nesse podcast aqui, porque esse sou eu. Eu tenho 24 anos de experiência em falar besteira, em ser burro. 24 anos. Então, agora, isso só incluiu no meu podcast. Eu só acabei tornando isso, acabei transformando isso num quadro do podcast. Então, todo podcast eu falo alguma besteira. E aí a patrulha do Pasquale, patrulha Pasquale vem corrigir eu. Porque antes era um só, né? Agora é dois. Agora é o Diogo Andrade e o Thiago Ferreira. Então eu falo alguma besteira, eles vêm corrigir. E se você achar alguma besteira aqui que eu falei também, pode mandar pra mim, tá? Que a gente já que é pra avacalhar, vamos com tudo. Pode mandar qualquer besteira que eu falar aqui no outro dia, depois que eu escutar, pode vir mandar pra mim. Fechou? Então todo episódio eu falo alguma besteira e aí os caras vêm me corrigir. E aí parece que no episódio passado, é, eu tava falando sobre o podcast do Thiago Ferreira, porque ele tem um podcast também que chama Diálogo de um Cara Só. Eu confundo com o do Diogo Andrade, que inclusive tem um nome bem parecido, a fonética é parecida, né? Porque um é Diário de um Open Mic, o outro é Diálogo de um Cara Só. Na verdade, agora que eu falei, não parece não, mas na cabeça confunde. E aí. E aí, eu falei que ele entrevistou um ex-presidente de Jundiaí. Só que na verdade não existe ex-presidente de Jundiaí. É ex-prefeito, né? Então eu confundi aí. Eu não sei o que é presidente, só existe presidente do Brasil, do país ou da empresa, né? De coisas privadas. Não sei qual que é a diferença. Mas eu falei presidente de Jundiaí e na verdade é prefeito. Na verdade eu até me corrigi.
se você escutar o podcast, você vai ver que eu falei errado, depois eu falei certo. Eu acho também. Mas eu acho que eu falei errado, depois eu falei certo, só que eu não me corrigi. Eu só falei porque eu não tava pensando. Mas também é uma pessoa normal, qualquer pessoa que tá escutando o podcast e vai ouvir eu falando presidente de Jundiaí, a pessoa vai falar assim, não tem como isso acontecer. Não existe presidente de Jundiaí. E aí logo depois eu falo prefeito, eu me corrijo sem me corrigir, você vai falar assim, ele só confundiu, ele tava falando lá e saiu sem querer. Porque é até meio parecido as palavras. Qualquer pessoa normal pensa assim. Mas a Patrulha Pasquale não pensa assim, não. A Patrulha Pasquale, ela tá de... olho não, né? Porque só escuta, podcast é áudio. Tá de ouvidos abertos, prestando atenção em tudo que eu tô falando. Então, qualquer S que faltar, qualquer letrinha aqui que tiver a mais, a galera vem cobrar. Então eu confundi lá e já queria me pedir desculpa, porque acontece, eu falo besteira mesmo. Eu sou burro, eu já falei nesse podcast aqui. Tudo que eu falo aqui é de errado pra baixo, porque não tem pesquisa, não tem conhecimento, só tem eu falando. 24 anos de não experiência, certo? Outra coisa que eu falei também, eu acho que eu falei, isso aí eu nem lembro de ter falado. Mas eu tava falando alguma coisa sobre o Lázaro, e aí eu falei que ele era fugitivo e na verdade é foragido. Ou eu falei que era foragido e na verdade é fugitivo. Na verdade eu não sei. Eu não sei também qual que é a diferença. Eu sei que a polícia estava atrás dele e não estava encontrando. Então é foragido, fugitivo, tudo igual. Pra mim é tudo a mesma coisa. Eu não sei qual que é a diferença. Eu não sei qual que é o certo e qual que é o errado. Eu não sei qual que eu falei. Mas aparentemente eu falei um e na verdade era o outro. Então, o que eu posso fazer? Errei de novo, desculpa. Errei, confundi. Não sabia o que era. Só falei só. Então, já queria pedir desculpa aqui no quadro retratação, porque eu falei besteira. E eu falei que ele era, porque hoje, no dia que eu tô gravando isso aqui, ele foi morto, né? Morreu. Acharam o Lázaro. Finalmente aí, depois de, sei lá, 16 dias, na bota dele. Olha o cachorro latindo. Porque eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer, o cachorro? Vou colocar uma mordaça na boca dele? Não posso fazer nada. Mas aí eu tava falando lá que acharam o Lázaro. Mataram, né? Mataram o Lázaro. Inclusive eu queria falar um bagulho que acharam ele, né? Tá morto. E eu não dei muita informação também, porque esse podcast aqui, eu falo, né? Não tem pesquisa e eu sou bem burro. E isso aconteceu hoje também. Aconteceu hoje de manhã e agora é à tarde. Que hora que é agora? 2h30. Então aconteceu de manhã e hoje agora é o dia que mataram ele. Então eu não assisti jornal, não pesquisei nada. As únicas informações que eu tenho é que eu escutei de relance no jornal e o WhatsApp, que é a minha fonte de pesquisa. A minha fonte preferida de pesquisa é o WhatsApp, porque você não precisa ir atrás. Ela vem até você através dos grupos, que inclusive já manda para mais de uma pessoa já. Já divulga a informação para mais de uma pessoa. E aí mataram ele lá, né? E é claro que os caras iam achar ele morto. Não tem como. Não matar ele. Porque mataram um cara, o mano lá que colocou alguma coisa no Instagram, tipo, apoiando ele, desejando boa sorte. Mataram esse cara. Se mataram um cara que só desejou boa sorte pra ele, imagina o próprio cara. Entendeu? Então é claro que ia matar. Não tinha como deixar ele preso. Não ia prender ele. Esse maluco nunca ia ser julgado. Depois de tudo que aconteceu. Toda a operação que foi pra prender ele. Você acha que os cara iam pegar ele, colocar algema e levar ele pro tribunal pra ver quanto tempo ele ia ficar preso? Lógico que não. Os caras sabem que não ia dar bom isso. Então o que eles fizeram? Tira no peitão dele. Não é? E vazou uma foto, tem uma foto dele que tá rodando aí nos WhatsApps. Se você tem um WhatsApp, você já deve ter recebido essa foto. Ele tá, acho que é ele lá no necrotério, né, no hospital, sei lá. Todo baleado. E aí os caras tá falando que foi troca de tiro. E aí, a polícia, ela não é muito famosa por ser gente boa, né? Ninguém associa polícia com gente boice. Porque os caras, eles batem em adolescente que anda de skate e fuma maconha na pracinha. Sabe essas praças aí? Toda cidade tem uma praça que tem adolescente que anda de skate e fuma maconha. Os policial bate nos adolescentes que tá fumando maconha andando de skate.
Imagina o que eles não iam fazer com esse cara. Depois de tudo que ele fez. Com todo respeito à polícia também. Não tenho nada a ver com isso. Estão fazendo o trabalho deles. Mas os caras fazem isso com os adolescentes que andam de skate. Imagina o que eu ia fazer com esse cara. E aí estão falando que foi troca de tiro. E eu não sou muito expert em troca de tiro não. Até porque eu nunca presenciei um. Mas eu acho que numa troca de tiro não é tão... Não acontece o que aconteceu com ele não. Porque se eu tô... Imagina que eu sou foragido. Eu sou fugitivo. E eu tô fugindo da polícia. E aí, pá, os cara cercam lá onde eu tô. E aí eu começo a tocar tiro. Tal, tal. E os caras, pau, 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 pau. E eu, pau. Aí os caras falam, sai daí, André. Já era, perdeu. Perdeu é bandido que fala, né? Ganhou. Não sei. Não sei como é que a polícia fala. Já era. Você tá cercado. Aí eu vou falar assim, vocês não pegaram eu não, só por cima do meu cadáver. O que não faz sentido. É porque também, acho que qualquer conversa durante uma troca de tiro não faz sentido. Quem vai conversar durante uma troca de tiro? Então qualquer coisa que eu falar vai ser uma conversa e não vai fazer sentido nenhum. Aí os caras lá, pau, pau, e eu, pau, 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 pau. E a troca de tiro rolando lá, e tal, 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 tal. E aí vai ter tanque, vai ter um monte de coisa lá, os caras atirador de elite. E eu sozinho assim, ó, plau, plau, plau. E aí, vai dar uma vacilada, eu vou perder. Com certeza, o final da história você já conhece, eu vou perder essa história. E aí, eu vou tomar um tirão. Não sei se eu vou dar uma vacilada, levantar a cabeça, tomar um tiro na cabeça. Eu não sei se... O que vai acontecer? Se a bala vai atravessar a parede que eu tô. O sofá, aquela mesinha lá, já viu em filme que os caras viram a mesa e aí fica atrás da mesa durante o tiroteio? Como é que a bala não atravessa a mesa? Eu não sei que peça de madeira é essa que não... Mas aí eu tô lá. Aí os caras, plau, 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 e acerta o tiro em mim. E aí, maluco, já era, morri. Certo? Tomei lá, sei lá, eu tomei um tiro, os caras, só pra confirmar, plum, plum, dá mais uns dois. Entendeu? Isso é uma troca de tiro. Eu acho. Igual eu falei, eu nunca tive numa troca de tiro. Mas eu acho que é assim. Os caras trocando tiro, plau, plau, plau. E aí o tiro vai ser como? Vai ser um tiro meio que na cabeça, meio de lado. Vai ser um tiro no braço de raspão. Agora o corpo desse maluco aí tava alvejado. Não sei se essa é a palavra, mas tava tipo alvejado de tiro no peito. Que troca de tiro é essa? Que o maluco saiu com os caras com arma e ele tava com estilingue? O que é? Saiu de peitão aberto? Eu não sou muito bom de troca de tiro não. Mas eu acho que não foi uma troca de tiro não. Acho que os caras achou ele. Flau, flau, flau. Não que esteja errado também. Mas achou ele lá, tava no quartinho chorando. Os caras flau, 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 flau. Atirou e já era. Eu não acho que foi uma troca de tiro. Mas também, quem se importa? Não é? Ninguém nem quer saber. Eu não pesquisei. Não sei, eu só sei que é troca de tiro porque tava falando no jornal lá, os caras falaram que foi troca de tiro. Não sei nem se que tá confirmado. Às vezes tem todas essas informações que eu falei, às vezes já tá até disponível. Só que eu não fui pesquisar, eu não sei o que eu tô falando. Então é isso que eu tenho pra falar. Esse podcast aqui, cada episódio ele perde ouvintes, né? Vai chegar um dia que não vai ter ninguém mais escutando. Mas é porque eu faço tudo que não é pra fazer durante um podcast. Porque eu não gosto de fazer nada sem meio que, pelo menos ter uma noção do que é. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu vou pesquisar pra ver como é que é. E aí, depois que eu comecei stand-up e podcast, às vezes eu pesquiso alguma coisa sobre comunicação e como, sei lá, como falar e essas paradas aí. E tudo que eu faço nesse podcast é contrário do que se deve fazer. Porque eu fico falando que eu sou burro, eu falo que eu não tenho nada pra falar, eu falo que esse podcast aqui não é engraçado, porque não é mesmo. E aí, o que acontece? A pessoa, você que tá escutando aí, você deve estar pensando assim, por que caramba que eu vou escutar um podcast que o cara não sabe nada que tá falando, não é engraçado, não vou aprender nada, por que vai escutar esse podcast? Não tem porquê. Aí que tá, eu também me pergunto isso. Por que estão escutando esse podcast? E aí, quando os números estão caindo, eu falo, agora tá fazendo sentido. Porque, às vezes, aumenta, as pessoas começam a escutar, e eu falo, o que tá acontecendo? Por que estão escutando? Se não tem nada pra falar. Então eu não entendo muito bem, mas agora que tá caindo tá fazendo mais sentido. Porque eu faço tudo que não é pra fazer durante o podcast. Então, se você que tá escutando aí quer começar um podcast, não faça o que eu tô fazendo. Passa alguma informação, estuda, cria um roteiro pro seu podcast. Porque você fica ligando e falando, que eu só ligo aqui e falo. Se você fazer isso,
você vai ser altamente corrigido. Aí você vai ter que fazer um quadro só de correção. Aí você não vai poder usar o nome retratação, porque já é meu, já assinei no cartório. Então é isso. Se for fazer um podcast, faça bonitinho, direitinho. Porque senão você vai perder o público que tem. Igual eu tô perdendo. Porque ninguém mais escuta esse podcast aqui. E pior, eu tô fazendo mais de uma vez. Então, se antes já era chato, porque a pessoa tinha que escutar uma vez por semana, 1 hora, sobre nada, agora a pessoa, se quiser, vai ter que escutar 1 hora e meia, porque eu faço mais de uma vez por semana. Então acho que faz sentido o número estar caindo, condiz com a qualidade do podcast. Certo? Mas se você está escutando, continua aí que talvez aconteça alguma coisa boa. Ou não também, mas fica aí, vale a pena. Por que não? Se você está correndo, você está fazendo. Inclusive, eu até indico. Se estiver escutando esse podcast aqui, faça alguma outra coisa. 2 dicas, inclusive. Faça alguma outra coisa. Então, não sei, você tá indo praticar esporte, você tá indo trabalhar, se você tá. O que mais dá pra você fazer? Se estiver limpando a casa, você coloca no fone. Se estiver fazendo qualquer coisa, se estiver treinando na academia, não sei o que é. Mas se estiver fazendo alguma coisa, não, se estiver escutando o podcast, faça alguma outra coisa pra você aproveitar o tempo. Porque não vale a pena parar só pra escutar o podcast. E se você tiver. E também você escuta, a outra dica, escuta em 1.5. Porque não vale a pena você escutar durante 1 hora. É bom você diminuir esse tempo. Então escuta em 1.5 e escuta fazendo alguma outra coisa. Pra valer a pena. Porque senão não sei se vale a pena não. Porém, o podcast está sendo muito bom. Porque como não tá tendo show, na verdade tá tendo show, mas eu não voltei ainda, o que tá me dando até um pouco de raiva, viu? Porque eu fico fazendo podcast aqui, eu brinco que eu falo tudo que eu falo aqui no podcast, tô brincando, mas o podcast de uma certa forma tá salvando eu pra eu continuar fazendo isso aqui, de falar e sei lá, e criar, sabe? Isso tá me ajudando pra caramba. E aí, porque não tá tendo show, na verdade tá tendo show, mas eu não tô fazendo show ainda, porque eu acho que ainda não tá bom pra voltar a fazer show, de reunir a galera e tudo mais. Eu acho que tem que estar, a vacina que fala, né? Tem que estar vacinado todo mundo. E aí, é só eu que não tô indo no show. E aí, toda vez que eu entro no Instagram, eu vejo a galera fazendo show, a galera postando vídeo em show, foto, story. E tipo assim, mais no Instagram. No Facebook um pouco, mas mais no Instagram, eu sigo praticamente quase todo mundo. Ou é humorista, ou é alguma coisa relacionada ao humor. Comediante, sei lá, ou casa de comédia. Não sei se você entendeu, né? Alguma coisa relacionada à comédia. E aí eu vejo que tá todo mundo voltando e eu não. E eu fico puto. Eu fico puto e falo, por que tá todo mundo voltando e eu não tô voltando? Só que eu tenho meus princípios, né? Pra não voltar. E eu falo, por que essa galera já tá voltando se eu não posso voltar porque elas podem? Entendeu? Eu fico puto. E aí toda vez que eu entro no Instagram, é isso. Eu entro no Instagram, eu começo a ficar bravo. Porque sabe quando você. é, Sabe quando você tá com muita fome e aí aparece a foto de uma comida? Uma comida bem top. Você tá com vontade de comer comida japonesa. E aí você tá lá mexendo no Instagram, aí do nada aparece aquela barca. Não sei se é barca que fala, mas sabe? De comida japonesa, sabe? Tem um monte assim, ó, aquele navio, aquele barco, sabe? Ou quando você quer comer um lanchão e aparece aqueles lanches de hambúrguer artesanal, assim, top, dá aquela água na boca. Sabe, quando você tá com vontade de fazer alguma coisa, ou você tá com muita sede, você bebe. Eu não bebo, né? Daí aparece aquela cerveja geladona, top. Ou Coca-Cola, no meu caso. Apareceu uma Coca-Cola gelada e tiver um calorzão, aí dá mó vontade de tomar Coca-Cola. Sabe essa vontade que aparece? Eu sinto isso todo dia quando eu entro no Instagram. Porque eu quero voltar a fazer show, eu quero voltar pros palcos, escrever e tal, e voltar àquela rotina que eu tinha antes. Só que não pode. E aí toda vez que eu entro no Instagram, eu vejo a galera postando vídeo, postando foto, fazendo story no show. E aí fica dando aquela vontade lá no fundo, lá, sabe? Aquela vontade. E dá vontade e raiva ao mesmo tempo. Porque eu quero voltar e não pode. Não pode voltar. Eu não entendo isso. E aí toda vez que eu entro no Instagram é isso, Facebook também. Facebook menos, porque eu tenho mais pessoas normais lá. Tenho comediante também, sigo algumas partes de comédia, mas
o Instagram é praticamente tudo sobre comédia. Então toda vez que eu entro no Instagram, é essa vontade de voltar a fazer show. Porque eu quero voltar e não pode voltar. E também, isso é bem estranho. Tem uma parada que eu fico pensando, por causa disso, que eu preciso até falar com o Gilbert, que é comediante também. É, hoje eu tenho muita vontade de voltar pro show. Voltar a fazer. Voltar, sabe, de subir no palco. Tenho muita vontade de subir no palco. E tipo assim, antes eu tinha maior medo. Tanto que eu demorei pra começar na comédia por causa disso. Porque eu tinha medo. E, e foi um tempão de um monte de coisa fazendo pra eu, sei lá, ou perder, não sei se é diminuir o medo ou aumentar a coragem. Eu acho que foi aumentar a coragem. Porque do tempo que eu decidi, eu vou fazer, beleza. Porque eu já queria fazer comédia. Mas do tempo que eu falei assim, mano, então agora vai. Ou é ou não é. Agora vai. Até o tempo de eu começar, foi muita palestra, foi muito que eu assisti, palestra que eu fui, de coach, sabe? Coach mesmo, eu gosto de coach por causa disso, porque me ajudou pra caramba. Livro de autoajuda, livro de coach. E desse tempo de, beleza, eu já queria antes já, mas o tempo que eu falei, não, agora vai. Até o tempo que eu subi no palco pela primeira vez, foi muita coisa que. Muita palestra e livro que eu tive que ler, e vídeo e tudo mais, pra eu poder criar essa coragem. Porque eu tinha muito medo. Foi o que mais me segurou. Foi essa, por causa da timidez que eu tenho. Eu acho que era esse medo de subir no palco e enfrentar a galera. Que eu tinha, não sei exatamente o que é esse medo aí que eu tinha, mas eu tinha. E aí, tipo assim, antes era muito, e hoje faz falta. Eu não sei se o medo diminuiu ou se minha vontade de fazer que aumentou. Não sei dizer isso. Porque ainda dá um medo. Tanto que antes de subir no palco, qualquer show, independente se for no teatro ou se for num barzinho vazio, eu fico tremendo e, e suando e com medo de subir lá, porque eu não sei como é que vai ser. Mas, tipo assim, mesmo desse jeito eu vou. Porque é o que eu quero fazer e eu quero estar lá. E, e aí, o bagulho que eu falei do Gilbert é porque depois que eu comecei, do primeiro show, que foi muito difícil, e durante os primeiros shows, foi. Eu acho que já aconteceu isso com mais gente. Mas antes de eu entrar no palco, eu falava assim, mano, eu não vou não. Não, eu não vou. Chama o próximo, ao invés de chamar eu, chama o próximo, eu não vou ir não. E aí, tipo, eu ficava com muito medo. Eu tinha muito medo do palco. Eu ia no show e eu ficava com medo de ser chamado. Porque eu não queria, eu tava com sei lá, alguma coisa me bloqueava de querer ir. Então, eu não ia. E aí eu lembro que nos primeiros shows, o Gilbert, todos os shows, quando eu comecei, o Gilbert já tinha um ano de comédia. Então ele já tinha uma experiência e já tinha já tinha uma bagagem. E aí todos os shows, depois que eu conheci ele, a gente foi pra. Depois que a gente conheceu, quase todos os shows que ele fez eu tava junto. E quase todos os shows que eu fiz, eu fui com ele. Então, tipo, a gente foi vários shows juntos, a gente se deu bem. Desde quando a gente se conheceu, a gente se deu muito bem. Ele nem conhecia eu e ele já levou eu lá pra um show mó longe. E a gente foi junto, trocando ideia e tudo mais. E até hoje a gente se dá mó bem. E ele me ajudou pra caralho. Tanto que se tiver um padrinho na comédia, foi ele. Porque ele que me ajudou até hoje, em tudo. E aí eu lembro que uma das viagens, nos primeiros shows que eu fiz, a gente tava conversando sobre comédia e tal. E aí ele falou: se eu tivesse a opção de, de virar roteirista de algum programa famoso e, tipo, viver bem, só que de roteirista, só que eu não ia poder fazer no palco. Tipo assim, sei lá, eu virasse roteirista do maior programa de humor, sei lá, da Globo, ganhando um salário altão, roteirista lá, sei lá, chefe, o pica do roteiro. Eu seria o pica do roteiro, só que eu não poderia fazer stand-up. E aí ele perguntou pra mim, você faria, você abriria a mão do stand-up pra você virar roteirista? Se você ganhasse salário alto e continuasse no humor e só escrevendo, ao invés de estar no palco? E aí nessa época eu ainda tinha muito medo do palco, sabe? Era a época que antes do show eu ficava nervoso e não queria subir no palco. E aí na época eu falei assim, eu trocaria, eu deixaria, se eu conseguisse isso, esse trampo de virar roteirista top, ganhar a vida, viver bem como roteirista e não poder ir no palco, eu falei que eu trocava. Só que daí era a época que eu tinha medo. Hoje em dia faz, tipo assim, faz muita falta não subir no palco. E eu perdi aquele medo que eu tinha nessa época. E aí, toda vez que eu penso em vontade de ir pro palco, eu lembro dessa conversa que eu tive com o Gilbert.
Toda vez eu lembro disso. E aí eu preciso, a próxima vez que eu trombar ele, eu vou ter que falar isso pra ele, pra eu tirar esse peso da minha cabeça. Porque eu não sei nem se ele lembra disso, acho que ele nem lembra disso. Mas eu falei isso, aí toda vez essa conversa fica vindo na minha cabeça. A lembrança dessa conversa. Porque eu não, hoje, jamais que eu faria isso. Nunca trocaria de deixar qualquer coisa que me impeça ou me atrapalhe de no palco, são coisas que eu vou evitar. Tipo, já é regra já. Um monte de coisa eu não faço ou deixei de fazer por conta do que eu acho que vai me atrapalhar no palco. Então, tipo assim, prioridade número um é o palco. Então, qualquer coisa que me atrapalhe nisso, eu já deixo pra trás já. Talvez isso mude lá pra frente, mas a minha cabeça é de sempre é de ser assim hoje e continuar assim pra sempre. Qualquer coisa que me atrapalhe no palco, sei lá, corta ou muda, porque é minha principal hoje. Só que naquela época não, naquela época eu tinha medo de subir no palco. Então, foi uma sensação. Na época eu sentia isso, de que se eu pudesse trocar, eu trocava. Mas hoje jamais eu faria isso. E toda vez que eu penso nisso, de voltar de fazer show, e eu entro lá e vejo a galera fazendo e eu não posso fazer. Na verdade eu posso, mas é que eu não. Depois da vacina, né? E toda vez que eu penso nisso, toda vez que eu falo, nossa, que vontade de fazer show, e trombar a galera, e trocar ideia, e voltar no palco, escrever piada, e testar. A sensação de você escrever uma piada e testar, mesmo se não entrar tão bem, mas você tá lá se arriscando, é muito boa. E tipo, eu sinto falta. E aí quando eu sinto falta, eu lembro daquela conversa. E aí toda vez é isso na minha cabeça. Eu preciso falar com o Gilbert pra tirar isso. E aí o Instagram virou. O Instagram é isso. É você entrar e ficar com vontade. Porque você vê lá todo mundo fazendo show, a galera fazendo, colocando agenda, colocando flyer, postando flyer. E eu não posso fazer nada disso aí. Eu tenho que ficar aqui em casa só vendo e dando like, né? Porque eu ainda curto. Então vou lá dar like. Se tiver show aqui perto, eu ajudo a divulgar. Mas eu não vou. E aí faz falta. Mas vai acabar. Daqui. Quanto tempo? 4. 4 meses. Daqui 4 meses, talvez, já dê pra pelo menos voltar aos pouquinhos, fazer, sei lá, 2, 3 shows no mês. Alguma coisa assim. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Essa semana aqui não aconteceu nada, mano. De quinta-feira, do último episódio pra cá, não aconteceu nada. Eu coloquei. Eu coloquei o nome do último podcast de. Talvez. Acho que talvez o último episódio. Coloquei. E aí. Porque eu fiquei falando. Falei um monte de coisa lá. E aí eu falei que eu podia ser morto, né? E aí eu coloquei o nome de talvez o último episódio. Sabe por quê? Eu espero. Quando a gente. Eu até marquei lá. Quando eu tiver um número X de ouvintes por episódio. Quando chegar, se um dia chegar, né? Mas chegar num número X lá de ouvintes por episódio, eu não vou mais colocar título. Porque tem que colocar título, e título é porque precisa colocar título. Tanto que o episódio mais visto do podcast é o que eu coloquei o título de Gustavo Lima é do Diabo, alguma coisa assim. E aí esse é o episódio mais escutado, por causa do título. Porque o conteúdo não tem nada a ver. E aí, você pode perceber, nem o título meu tem sentido com o que eu falei. Porque eu fico fazendo esses títulos que não tem sentido. Que é só pra chamar a atenção da galera. E às vezes nem é pra chamar a atenção, às vezes eu só coloco qualquer coisa, porque tem que colocar um título. Mas quando eu chegar nesse número que eu marquei lá, de, de ouvintes por episódio, aí eu vou parar de colocar título. Aí vai virar só André Otávio Podcast, número tal. Mente vazia, número tal. Não vou ficar colocando título. Porque é chato colocar título. Não precisa. Eu acho que não precisa, né? Talvez eu mude de ideia. Porque é isso aí, a vida é uma mudança. Eu prefiro ser. Esqueci o nome da. Esqueci a frase. Mas sabe aquela frase? Daquela velha opinião formada sobre tudo. Eu não lembro como é que é essa frase, mas você sabe que frase que eu tô falando. Então imagina essa frase aí que eu tô falando ela agora. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu acho que é isso.
Se não for também, você vai me corrigir aí, eu vou ter que me retratar no próximo episódio. Mas eu não sei o que eu tô falando mais, vamos abrir os e-mails aqui. Antes eu queria só fazer a propaganda do podcast aqui, que a gente tem uma parceria com a La Comedy. Falei no começo do episódio. E a gente tem essa parceria, então se você quiser conhecer mais a marca, La Comedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo, garantido, com carimbo. Vai lá no Instagram, vai de La Comedy, você vai poder fazer o pedido por lá, você pode fazer, como é que fala? Quando você vai só pesquisar, dando só uma olhadinha, simular, sei lá como é que é. Você pergunta lá, você troca ideia com eles, você pergunta lá como é que faz, sei lá. Sei, vai lá no Instagram que você conversa, dá pra você conversar lá no Instagram. Pior propaganda. Mas vai lá no Instagram, vai de La Comedy. Também tem a loja na Shopee, que é Shopee barra loja La Comedy, eu acho. Então, vai lá, faça seu pedido. É boa, apresentei você mesmo. Apresentei seu irmão, seu pai, seu tio, qualquer pessoa. Tem mascrinha também. Então, vai lá e faça o pedido. Instagram, vai de La Comedy. E a loja na Shopee, arrotei. A loja na Shopee é Shopee barra loja La Comedy. Fechou? Então é isso. Ah, e eu queria falar também que a La Comedy é do meu amigo Thiago Ferreira. E a gente aqui no interior tem a rede de podcast. E o Thiago Ferreira tem a dele. O podcast dele, que chama Diálogo de um Cara Só. E ele troca ideia com um monte de gente lá. Trocou ideia com ex-prefeito de Jundiaí. Certo? Trocou ideia com um monte de gente lá. É bem legal o podcast dele. Então escuta lá. Tem no YouTube, tem na plataforma de podcast, tudo. E aí também tem o meu amigo o Diogo Andrade. Eu ia falar Thiago Ferreira de novo. Mas é o Diogo Andrade, que é o professor Pasquale. Corrige todo mundo. Eu achava que era só a gente aqui. Mas ele corrige aparentemente todo mundo. Imagina como era esse maluco na escola. Nossa senhora. Chato, hein? Mas vamos lá. Ele tem um podcast também. E chama Diário de Open Mic. Podcast dele. E aí ele fala sobre a vida de um comediante. Só que como não tá tendo show, ele também não voltou a fazer show. Ele fica fazendo uns episódios de curiosidades. Então tem curiosidade sobre tudo. Sobre carro, sobre Oriente Médio, Idade Média. Tudo isso aí. Tudo que é curiosidade que é bem aleatório, ele faz. E é muito engraçado. Então escuta lá. Tem no YouTube, tem nas plataformas de podcast. Então vai lá ver Diário de Open Mic. E também tem o amigo Daniel Reis, que tem o podcast. Eu tô falando muito rápido, né? Daniel Reis tem um podcast que chama 365 Dias com Daniel. E aí ele faz podcast diário, todos os dias. Ele fala lá sobre algumas coisas de filosofia e brisa. Parece que ele é maconheiro, mas ele não fuma maconha. Acredita nisso? Então escuta lá que é bem engraçado também. 365 Dias com Daniel. Tem no YouTube e tem nas plataformas de podcast. Então escuta lá todo mundo. Se você gosta de podcast, se você tá sem podcast pra escutar, escuta esses daí que é bem bom. Fechou? Vou ler os e-mails aqui. Se você quiser participar do podcast, pode mandar qualquer coisa aí para andreotavopodcast@outlook.com. Você vai participar aqui do podcast. Você pode mandar uma história, pode mandar uma pergunta, pode mandar uma teoria, pode mandar qualquer coisa. Pode me xingar, pode elogiar, pode me corrigir. Qualquer coisa. Manda aí. Certo? andreotavopodcast@outlook.com. Deixa eu abrir o primeiro aqui. Tem uma sequência de mensagem, então eu vou ler, que é tudo da mesma pessoa, então eu vou ler tudo de uma vez só, que também que é pra Bolsonaro. Mano, se eu encontrasse o Bolsomito no elevador, ia tirar uma selfie da hora com ele, gravar um vídeo insano, convidar ele para um churras e sair mandando pra todo mundo. É o Bolsomito. É porque no último não, mas uns episódios pra trás aí, eu falei sobre o que aconteceria se eu encontrasse o Bolsonaro no elevador. E aí eu falei o que eu faria se eu encontrasse ele no elevador. E aí eu falei, né, o que vocês fariam se encontrasse o Bolsonaro no elevador? E aí mandou aqui que tiraria com o Bolsomito, né? Tiraria uma foto com ele, convidaria para um churrasco e mandaria a foto para todo mundo. Cada um tem sua opinião, né? Uns são mais inteligentes, outros menos.
Mas beleza, tudo bem. Não tem problema, não. É, o problema do Bolsonaro é que ele foi presidente. Imagina o Bolsonaro sendo um tiozão. Sabe, ele provavelmente deve ser um tiozão que no churrasco, sabe? Aquele tiozão que fala um monte de besteira e você fica dando risada. Só que você não dá risada com ele. Você dá risada dele. Ele acha que tá sendo engraçadão, que ele é o legalzão. Mas na verdade ele só é um cara que é engraçado porque é doidão. E aí você dá risada dele, não com ele. Então o Bolsonaro, você convidaria ele pro churrasco, ele falando, a mulher tem que trabalhar mesmo. Não, a mulher tem que ficar na cozinha, falando um monte de besteira assim. É viado, viado não sei o quê. Sabe esse tiozão? E aí, pra um churrasco, beleza. Ele tá lá, você dá risada, você nunca mais fala com ele. Você vê ele, tipo, sei lá, 4 vezes no ano. Imagina, o Bolsonaro é seu tio, você vê 4 vezes por ano. 4 vezes você vê ele por ano. 4 vezes. Você vê ele no Natal, vê no aniversário de alguém, e mais em 2 outras situações aí que eu não sei o que é. Mas você vai lá, você encontra, tomando cerveja com ele lá, se ele, é os viados tudo, não sei o que. E você, esse tio aí é doidão. Tio Jair é doidão. E aí beleza, você vai ver ele 4 vezes no ano. Você não precisa ter raiva dele, você não precisa fazer nada com ele. Você vai ver ele 4 vezes no ano, você nem sabe qual que é a vida dele. Você só vê ele 4 vezes, você não precisa saber mais nada. E aí tudo bem, ele ser esse tiozão, tudo bem. Mas agora presidente do Brasil que fode, né? Ele controlar o Brasil, que ele se tem uma pessoa que não é competente o suficiente pra comandar qualquer coisa, é o Bolsonaro. Porque um cara igual ele seria o quê? Seria motorista de supermercado. Com todo respeito também aos motoristas. Mas seria um cara que faz um trabalho que não precisa muito pensar, sabe? Seria um metalúrgico que só fica, sei lá, fazendo alguma coisa numa peça lá. Sabe? Seria esses trampos assim. Que no final do dia, ou no final de semana, ele fica com aquela camisa aberta, sabe? Aquelas camisas brancas, de botão, que fica do peito, do meio da barriga pra cima, fica aberto. Aí tem aquela barrigona de chopp. E fica no boteco tomando cerveja, jogando bilhar. Esse é o Bolsonaro, ele devia ser essa pessoa. Mas aí por algum caralhos colocaram ele na presidência. Não faz sentido. Então você gosta dele? Gosto como tiozão, mas como presidente é ridículo. Mas tudo bem, sua opinião, se encontrasse ele, você tiraria a foto, beleza. É isso aí mesmo, tem que tirar foto mesmo. Ser cancelado depois. Canta aí. Te desafio a cantar uma das suas músicas de Ser Adotado. Eu não vou cantar. Ninguém precisa disso, eu já falo besteira o suficiente aqui. Se eu cantar, você vai ver que eu tenho menos um dom a mais na minha vida. Mas é porque eu fico cantando um monte de... Aqui em casa eu fico cantando. Eu fico cantando uma música sobre ser adotado, que é uma teoria minha aí, que eu fui adotado. E sobre usar drogas, que é uma teoria minha aí, que todo mundo usa droga. E aí eu fico falando, eu fico cantando. Minha mãe fica brava, claro. Porque quando eu não tô falando que eu sou adotado, eu tô falando que eu uso drogas. Então, eu acho que nem é uma música eu vou cantar aqui. Mas basicamente eu fui adotado e a minha mãe tentou me devolver, não conseguiu. E aí a prefeitura barrou, teve que devolver. Deu mó treta lá na prefeitura. Os vizinhos viu tudo, minha mãe tentando deixar eu. Então, a música é... Mas não vou cantar não. Pergunta. Mano, eu valho, eu vaulo, vaigo, vapo ou vagro? Isso é uma discussão que a gente entrou aqui porque eu não sei como é que fala como a pessoa vale. Tipo assim, se eu for falar de uma pessoa, eu falo assim, ó, você, uma pessoa importante, vou falar, você vale muito, certo? Tô falando, uma pessoa importante, ela vale. Então, se eu falo da pessoa, ela vale ou ela vale? Com LH ou LE só? LHE ou LE? Não sei. Agora, pior, quando eu tô falando de mim, quando eu falo que eu sou valioso, de valor, de valer, eu valo, eu valho, eu valgo, eu vapo, eu valo, eu não sei como é que fala. Eu valo, eu valho. Eu sei que no próximo episódio a Patrulha Pasquale vai vir me corrigir,
e vai tirar essa dúvida. Então, no próximo episódio a gente vai ficar sabendo como que é o certo. Mas eu não faço a mínima ideia. DNAH, que eu não sei o que é, se é DNA, se é DNA, se é DINA. Bora fundar uma padaria em dupla? Não. Não, não vou fundar uma padaria. Pra que eu fundaria uma padaria? Não vou fundar uma padaria. Lua. Faltam só 699.965 likes para nós explodir a Lua. Vai se preparando. Eu gravei um... Não é podcast. Eu fiz uma participação num canal de games. Que eu nem jogo videogame, mas eu fiz essa participação aí. E aí a gente entrou lá numa brisa de... Se a gente atingisse a meta de 700 mil likes, a gente explodiria a Lua. E aí... claro que não vai acontecer. Mas a gente colocou essa meta aí. E aí... Falta pouco. Falta esse número aí que eu acabei de falar, que eu não vou falar de novo, porque é muito difícil. Corte. Cara, pega uma parte do nosso vídeo. Pega uma parte do nosso vídeo no meu canal e põe no seu canal de cortes. Foi o vídeo que eu gravei lá, inclusive se vocês quiserem ver, o canal chama Okira. Porque esse negócio de game aí, de Free Fire, essa juventude que acha tudo cringe, sabe? Como é que geração Z? Não sei se é geração Z, acho que já é outra geração já. Mas aí fica jogando esse joguinho, faz gameplay, essas porra, sabe? E aí o canal chama Okira, que deve ser alguma coisa que eu não sei o que é, mas deve ser algum anime. Então vai lá no canal, chama Okira, e aí você vê lá que um dos últimos vídeos é a participação minha. Então assiste lá que ficou bem engraçado, a gente ficou viajando lá e escuta lá. Eu não sei nem se eu precisava ler isso aqui, porque acho que foi mais pra mim do que pro podcast. De Sada, depois eu mando mais. Beleza, depois você manda mais então. Mas obrigado por ter mandado. Foi o Gabriel que mandou, né? Então, é um dos poucos ouvintes desse podcast aqui. Na verdade, eu nem sei se ele escuta, mas ele tá participando, então já tá valendo. Então, você viu que você não precisa escutar pra você participar? Só mandar o e-mail aí. andreotavopodcast@outlook.com. Mas obrigado por ter mandado esse monte de besteira aqui. Manda mais, tá? Não precisa mandar igual você mandou aqui não, mas pode, pode mandar qualquer coisa. Num assalto. Tô lendo o próximo aqui, tá? Num assalto. O que você faria se estivesse andando pela rua e do nada vê o Dave Chappelle cometendo um crime? Caralho. Eu roubaria com ele. Se eu visse Chappelle, se eu visse... É vice que fala? Se eu visse... Se eu visse... Se eu visse o Chappelle... Se eu visse o... Eu não sei como é que fala. Mas se eu estivesse andando na rua e do nada eu ver o Chappelle cometendo um crime, eu vou lá porque deve ser algum branco opressor. Eu vou lá ajudar ele. Eu não sei o que eu faria. Eu não faria nada, velho. Não sei. Eu esperaria ele acabar e tirar... Não dava pra tirar foto porque ele ia sair correndo, né? Ninguém comete um crime e sai de boa. É num assalto, você falou que ele tá assaltando. Ele ia terminar de o assalto e ele ia sair correndo. Então não ia dar pra tirar foto. Eu ia ter que ajudar ele e tirar uma foto enquanto estivesse assaltando. Ou eu ia aproveitar que o cara já tava assaltado e ia roubar o que sobrou. Porque o Chapelle tava assaltando, o cara não deve ser boa pessoa. Não sei o que eu faria não. Mas tem esse risco, viu? Porque se o Chapelle assalta, se ele comete algum crime, se for assalto ou não, qualquer tipo de crime, ele perde a moral que ele tem, né? Porque hoje ele é tipo um representante e tudo mais, o comediante mais top, e ele tá meio que com esse telhado de vidro, esse teto de vidro. Então qualquer coisa que ele fazer, ele pode perder tudo que ele conquistou. Igual que aconteceu com o CK. O CK, quando estourou o bagulho dele lá em 2017, o Louis CK, ele era o comediante mais pica do momento. Tava lutando na arena e tudo mais.
especial na Netflix, contrato pica, tava com a série, tava com um monte de coisa. Então, em 2017, quando deu ruim lá pra ele, se ele não era o mais top, o mais pico, o mais conhecido, ele tava ali entre os três, eu acho. E aí deu ruim pra ele. E agora o Chapelle que tá nesse lugar aí. Então, qualquer coisa que ele fazer pode dar ruim. E tem esse risco, porque todo mundo, toda pessoa é uma pessoa, e as pessoas erram. Então tem esse risco dele fazer besteira e acabar caindo. Só que daí também chega naquela parte de você separar a arte do artista. Porque é basicamente o que aconteceu com Bill Cosby. Que Bill Cosby, pra quem não sabe, é um dos comediantes mais pica aí que teve. Só que hoje ninguém lembra dele. Hoje ele não tá em lista de principal comediante do mundo. Por causa dos estupro, né? Que foi 64, 54, 64, não sei, mas é número pra caramba. Acho que foi 54. Então, estuprou 54 pessoas, perdeu toda a moral na comédia. Apesar dele ter sido pica. Porque ele foi o primeiro comediante negro a fazer um monte de coisa. Ele foi o primeiro a receber um prêmio, ele foi o primeiro a estar em lugar que nenhum outro negro teve. Tem um especial de Chapelle que eu tava revendo esses dias, que ele fala que, não confirmou, eu também não fui pesquisar, mas ele falou que talvez, no discurso do Martin Luther King, o microfone, quem pagou o microfone, ou quem emprestou, sei lá, mas foi um microfone do Bill Cosby. Então, tipo, um dos discursos mais importantes que existe na história americana, que é aquele lá que ele fala, eu tive um sonho, sabe? I have a dream. Então, aquele discurso lá foi com o microfone do Bill Cosby. Então, tipo assim, ele foi um cara pica, um puta comediante pica, que foi referência pra vários comediantes. Até hoje, a comédia dele é referência pra vários comediantes. Porém, ele estuprou um monte de gente. 54 pessoas ele estuprou. Então, tem que saber separar, né? O que ele fez do crime da arte. E aí com o Chapelle seria a mesma coisa. Se ele cometesse algum crime, ele ia perder totalmente a moral, ia perder o posto do comediante mais pica que tem hoje. Porém, a obra dele ia estar lá ainda. Tem como cancelar a arte? Tem? A obra? Não sei se tem. Mas ele ainda é sem referência pra um monte de gente. Mas eu não sei. Se eu visse ele cometendo algum crime, eu não ia fazer nada, claro. Mas ele ia perder a moral. Quem que ia. Quem que ia ter moral depois do bagulho desse? Mas eu ia tentar tirar uma foto. Aí eu ia tirar uma foto e eu falava que foi antes dele cometer o crime. Porque aí eu falo assim, não, mas eu tirei essa foto aqui antes. Mesmo que foi depois. Ninguém não vai ter como saber. Então eu falo assim, não, essa foto que eu tirei antes, pô. Isso aqui eu tirei bem antes. Mas eu ia ter uma foto com ele, né? Eu ia enquadrar. Eu ia enquadrar a foto e deixar escondido. Vai que um dia ele é inocentado. Aí eu vou pegar e já vou ter uma foto enquadrada, tudo pronto. Se ele não for inocentado, pelo menos eu tenho a foto lá guardada só pra mim. Entendeu? Ninguém precisa saber que. Ninguém precisa saber. Certo? Antônio Fagundes. Já reparou que o Antônio Fagundes tá velho desde que a gente era pequeno? Antônio, deixa eu ver se eu. É porque eu tô com o Antônio Fagundes na cabeça, mas eu não quero. Ah, Antônio Fagundes é do Pedro e Bino, né? Ah, ele tem aqui, ó, 72 anos. Mas vamos ver, eu tava com outra pessoa na cabeça, ainda bem que eu vim pesquisar. Mas o Antônio Fagundes é do Pedro e Bino. É o velhinho mais alto. Não é o que vazou o nude, é o outro. Sabe, né? Então, ele já reparou que ele tá velho desde que a gente era pequeno.
Já. Ele é velho. Sabe quem que é velho assim também? Silvio Santos. Eu nunca vi o Silvio Santos jovem. O Silvio Santos sempre foi velho. O Jô Soares sempre foi velho. Esses malucos sempre foi velho. Quem mais? É que a Hebe morreu. Mas é que faz tempo também que a Hebe morreu, né? Mas a Hebe sempre foi velha. A Palmirinha sempre foi velha. A Ana Maria Braga parece que ela é mais nova hoje do que quando a gente era criança. Parece que hoje ela é mais nova. Aí tem uns partes. Tem um monte de gente que é. Aquela atriz também, alguma coisa Montenegro. Fernanda Montenegro? Sempre foi velha também. Mas também ela é velha, muito velha, né? Deve ter tipo uns 90 e tralalá. Mas o Antônio Fagundes sempre foi velho. Ele não tá mais velho e nem menos velho. Ele tá velho igual sempre foi. É igual a Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga, ela tá velha. Só que eu acho que maquiagem melhorou muito, né? Então ela ficou melhorzinha. E aí hoje ela é só velha. Mas ela faz tempo que ela é velha, do jeito que ela é velha. Ele também, ele é velho. Há muito tempo ele é velho. O Jô Soares também. Não, hoje o Jô é mais zoado, né? O Jô. Faz tempo também que eu não vejo o Jô. Mas as últimas vezes que eu vi ele, quando ele foi no Pochá e tudo mais. Porchat. Pochá. Não sei como é que fala. Mas ele sempre foi velho mesmo. Eu vi ele no Faustão, domingo, mas o Faustão não tava lá. Parece que meteu atestado. O Faustão meteu atestado, aí o Thiago Leifert entrou no lugar dele e tomou o lugar dele. Tomou o lugar do Bial e do Faustão. Ah, inclusive o Bial é outro, né? O Serginho Groisman também. É os caras que. O Serginho Groisman principalmente. Ele é daquele jeito desde quando eu vi ele pela primeira vez. Sempre teve aquela. Do jeito que ele é hoje. Você assistiu o programa dele. Hoje não, né? Porque hoje não tem. Mas acho que passa de sábado. Se você ligar sábado na televisão e ver ele, parece que é a mesma coisa que há 20 anos atrás era a mesma coisa. E ele foi lá num. Esqueci o que eu tava falando. Mas o Faustão meteu atestado. Ah, é. Faustão meteu atestado. Não foi. Thiago Leifert foi lá, fez melhor que. Não sei se fez melhor que ele, porque eu não assisti. Mas aí ele fez lá o programa no lugar do Faustão. Daí o Faustão foi demitido. Eu acho também que eu não. Não sei. Ele tá de aviso, aí tá vaca. Ele tá de aviso, aí tá avacalhando no trampo. Era isso? Ele já tava. Ele já tava pra sair já? Eu não sei, eu não acompanho a. Sei lá, TV celebridades. Não sei o que tá acontecendo. Mas o Faustão também, o Faustão já tá. Faustão, acho que ele tinha. Não sei se ele tinha o maior, mas ele tinha um dos maiores salários da televisão. Então, tá suave. Ele tá de boa. Foi demitido, e daí? Igual demitir, sei lá, demitir quem? Não tem um exemplo melhor que isso. O cara tá suave. Mas ele tava de aviso lá, e aí começou a dar trabalho, começou a faltar, meter atestado. Eu gostei que você separou aqui como se fosse. Como se estivesse escrevendo piada. Mas o assunto é o Antônio Fagundes. Ele não lê os textos. Ele não lê os textos antes. Nossa, eu sou péssimo pra ler, hein? Deve ser igual eu por causa disso também. Ele não lê os textos antes, sabia? Ele chega na hora, lê uma vez e decora tudo. Caralho? E velho? Eu não consigo decorar o meu telefone. Meu celular, tem que deixar. Eu tenho um coisa com todas as senhas, porque eu não sei a senha. Se eu usar a senha, por exemplo, a senha do e-mail tá salva. Então, se eu sair do meu e-mail, eu não consigo entrar. Na verdade, eu consigo, né? Porque eu saio e entro, mas é porque a senha tá salva. Eu não lembro a senha do meu e-mail. E eu entro todo dia no meu e-mail, hein? Mas o cara lê só uma vez só. Eu sou péssimo de memória. Uma vez eu fui estudar sobre memória. E aí eu peguei alguns livros sobre o assunto, né? E aí tudo que eu vi sobre memória falava a mesma coisa. Falava um monte de coisa igual, né? Mas uma das coisas que eles falavam que era igual
era que se você ficar reforçando na sua cabeça que sua memória é ruim, isso só piora. Porque você começa a falar isso muito, muito, e aí meio que você começa a acreditar nessa mentira de que sua memória é ruim. Então você começa a lembrar de menos coisas porque você. Entendeu? É um ciclo infinito. Que você acredita que você não lembra, aí você não lembra, e aí você reforça a ideia de você acreditar que você não lembra. E aí vai criando esse ciclo infinito que vai uma coisa reforçando a outra. Mas na verdade, não existe isso de não ter a memória boa. Porque fala que memória é técnica, né? De ter que treinar e tudo mais. Claro, tem umas pessoas que são melhores do que outras. Mas esse negócio aí de você ficar acreditando que sua memória é ruim, não ajuda em nada. Então, a primeira coisa que eles falam no livro era que você tinha que tirar essa ideia na cabeça de que sua memória é ruim. Porque se você fizesse todas as outras coisas para melhorar a memória, mas continuasse com essa ideia de que sua memória é ruim, você meio que ia auto-sabotar. Porque você não ia conseguir. Entendeu? Entendeu, né? Mas eu tenho memória ruim. E aí o cara lia uma vez só. Eu não consigo escrever um e-mail sem fugir do tema. Deu pra ver. Não tem desfecho. Não tem desfecho pra esse e-mail. Obrigado. Mas não precisa, nem tudo precisa ter um desfecho. Obrigado por ter mandado o e-mail, tá? Pode mandar mais vezes. Mas é isso aí, o Antônio Fagundes lá, que é velho desde sempre. Sempre foi velho. Ele foi lá no Faustão, que não tava lá, o Faustão, inclusive, não sei nem, Domingão do Thiagão, não sei como é que é o nome. Foi lá no Faustão sem o Faustão, que tava de aviso, pegou atestado, foi doar sangue pra pegar um dia. E aí ele falou que lê antes da gravação. Como é que tem velho tem memória boa, né? Sabe o que eu tenho medo? O meu avô, ele tinha Alzheimer. E aí uma vez eu li que Alzheimer era hereditário. Então passava, né? De pessoa pra pessoa. E aí eu comecei a não estudar sobre o assunto, mas eu vi algumas coisas sobre o assunto pra eu tentar evitar isso. Porque tem a possibilidade de eu ter. Não sei como é, não sei se tem um teste pra Alzheimer. Mas eu tenho medo porque minha memória é ridícula. Mas se tiver um teste, se alguém souber aí do teste. Eu não fiz nem teste pra Covid. Sabia que eu nunca fiz o teste pra Covid? Até hoje. Eu não sei se eu já peguei, às vezes eu até peguei e não sei. Porque eu acho que eu não peguei. Mas às vezes eu já peguei. E aí eu não fiz o teste ainda. Eu vou tomar a vacina e nunca vou saber se eu tive ou nunca tive. E aí eu nunca fiz o teste da Covid. E agora eu tô pensando num teste de Alzheimer. Eu não tenho mais o que falar nesse podcast aqui. Esse foi o episódio. Muito obrigado a todo mundo que vem escutar, todo mundo que mandou um e-mail aqui. Se você quiser participar também, pode mandar uma pergunta, pode mandar uma história, pode mandar qualquer coisa. Igual essas coisas aqui que mandaram do Antônio Fagundes. Eu confundi com aquele outro maluco lá, não vou lembrar o nome dele. Mas também foda-se. Muito obrigado por ter mandado o e-mail. Quiser participar, só mandar aí. Fechou? Então esse foi o episódio. Se você, só pra reforçar lá, se você gosta do podcast, se você quiser apoiar o podcast pra gente melhorar a qualidade, gravar com mesa de som, gravar em vídeo pra postar no YouTube, sem cachorro latino, sem barulho, externo. Você pode ajudar pelo PicPay, @andreotavio, ou pelo Pix, andré.otavio@outlook.com, qualquer valor. E se você ajudar com R$ 10 ou mais, você vai participar do sorteio da camisa da La Comedy. Certo? Vai valer só no mês de junho. Então, todo mundo que ajudar no mês de junho de 2021, não sei quando você está escutando isso aqui também, eu não sei qual que é a minha pretensão de que... Não é pretensão que fala, Não sei. Você não deve estar escutando isso. Não sei nem quem está escutando isso aqui. Você não deve estar escutando em outro mês. Mas só vai valer pro mês de junho de 2021. Todo mundo que ajudar com R$ 10 ou mais vai participar. Muito obrigado a quem vem participando aí. Então, ajuda lá. Se você quiser conhecer mais sobre a La Comedy, @vai de La Comedy lá no Instagram. Fechou? E aí se inscreve aí no canal do YouTube. Segue na plataforma de podcast. Segue eu lá no Instagram, @OandreOtávio, se você não segue ainda, porque cada post que eu faço no Instagram, eu perco seguidor. Eu não sei o que tá acontecendo. Esse dia eu postei um vídeo lá que eu legendei, daquele menininho russo cantando,
E aí eu fiz uma legenda lá e postei. E aí eu falei assim, não, esse vídeo aqui é legal, né? As pessoas vão assistir, vão se divertir e vão comentar. E aí o que aconteceu? As pessoas assistiram, as pessoas gostaram, comentaram. Só que, porém, eu acho que eu perdi tipo uns 10 seguidores. Eu achei que eu ia ganhar seguidor, eu perdi. Mas acontece também. Acontece. Fazer o quê? Do começo do ano pra cá, teve mais de 100 pessoas que pararam de me seguir. Não sei o que eu fiz também. Às vezes eu cometi algum crime aí que eu não tô sabendo. Mas é isso também. Não sei que eu tô mais desabafando aqui. Muito obrigado por ter escutado esse podcast aqui. Eu falo com vocês na quinta-feira.